bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo continuem a reinar em cada um dos nossos corações. Por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o seu santo e precioso nome. Nós estamos aqui já há 11 domingos. Esse é o 11º domingo sem nos ajuntarmos ali na igreja, né? Hoje, 24 de maio de 2020. Quando nós deixamos de nos reunir, ainda foi em março. E nós teríamos ali, naquele fim de semana, um evento, culminando o evento no dia 22, no domingo 22 de março, que não foi possível por causa de toda essa situação em que nós estamos vivendo. Como é que vocês estão? Como está a cabeça de vocês? Como está o coração de vocês nesse tempo de afastamento social em que nós estamos vivendo? Nós temos orado juntos, orado aqui pelas plataformas, orado uns pelos outros também nas nossas casas. Ao fim dessa palavra, eu também vou fazer um momento de oração, colocando diante de Deus as nossas vidas, a vida daquelas pessoas que estão no fronte de batalha, cuidando dos que foram infectados, estão nos hospitais. Enfim, nós vamos continuar a caminhada de oração uns pelos outros, como diz a palavra de Deus. Devemos permanecer no Senhor, permanecer firmes nele. Hoje eu trago uma palavra, algo bem especial que foi vivido pelo apóstolo Paulo e por seus companheiros. E nós encontramos isso em Colossenses, capítulo 4, os versos de 7 a 14. E eu quero ler esse texto com vocês nessa hora. Diz assim, Colossenses 4, 7 a 14. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos o médico amado e Demas. Então, esse é um texto aí no finzinho da carta aos Colossenses, carta que Paulo escreveu quando estava na prisão. E o que podemos aprender num texto, numa passagem como essa? Como vocês perceberam, Paulo envia pessoas para informar da situação dele, também para receber informações e para animar os irmãos. E cita os seus companheiros. Esse texto, então, são saudações. É o texto final, né, daquela carta. E a pergunta que podemos fazer é: o que isso tem a ver comigo, né? O que isso tem a ver com nossas famílias, com a igreja, nesse tempo de pandemia? E aí, irmãos, eu entendo que tem
tudo a ver conosco. Esse texto nos apresenta o que eu vou chamar aqui de preciosidades que podemos aprender e aplicar nas nossas vidas. E nós vamos dividir esse texto em duas etapas. Eu vou falar a primeira etapa hoje, e no domingo que vem a segunda, acerca do que podemos aprender. Então, a primeira preciosidade que esse texto nos apresenta é a companhia. É a preciosidade do não andar só, da importância de se trabalhar conjuntamente, de se trabalhar em equipe, de se trabalhar em comunidade. Paulo, o apóstolo, não estava só. Ele não exercia o seu ministério sozinho. Ele trabalhava em equipe. Às vezes nós somos levados a pensar que o apóstolo vivia de modo solitário o seu ministério. Mas a verdade é que Deus lhe proveu pessoas solidárias. E essas pessoas solidárias a ele e ao seu trabalho o ajudavam e o animavam constantemente. Pelo que entendemos, ter uma equipe para Paulo, ou viver, ou conviver com essas pessoas, associado a essas pessoas, não foi para ele simplesmente uma estratégia. Não, eu vou montar uma equipe para eu chegar a um determinado fim, a conseguir um propósito. Não, antes isso foi um estilo de vida. Veja que, se você olhar as outras cartas, como a carta aos Filipenses, Paulo vai citar Timóteo. Então, ele menciona, durante as outras cartas, homens, mulheres, com quem se associava para Paulo transmitir aquilo que ele mesmo havia recebido de Deus, mas também para ele, Paulo, receber daquelas pessoas. Havia uma troca. Então, isso era necessário a Paulo, como também necessário àquelas pessoas. Era um modo de viver, era um estilo de viver em missão, de viver no cumprimento da vontade de Deus, no cumprimento do Evangelho de Cristo. Então, eles eram mais do que colegas de trabalho, né? Eles eram mais do que uma equipe, eram uma comunidade de amor formada em torno de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Sem dúvida, irmãos, a vontade de Deus é essa. Para mim, para você, para a sua família, para as pessoas com quem nós convivemos. A vontade de Deus é que sejamos próximos, que sejamos companheiros uns dos outros. Deus nos fez mais que membros de uma igreja, simplesmente membros de uma instituição. Não, Deus nos quer amigos, irmãos. Deus quer que nós partilhemos as nossas alegrias e as nossas dores. Deus quer que nós sejamos um, como diz a sua palavra. Que essa partilha seja feita, quer quando nós estamos livres, podendo ir e vir, como podíamos fazer sem nenhum problema há um pouco mais de 2 meses, ou essa unidade, esse compartilhar também deve acontecer em tempos de lockdown, né? Como nós estamos vivendo agora. E esse nosso entrosamento, mesmo à distância, ele deve acontecer por causa do propósito maior, que é servir a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e compartilhar do seu amor. E eu quero ser esse tipo de igreja, eu quero viver esse tipo de igreja. E quero dizer também que eu tenho visto esse tipo de igreja nesse tempo, para o meu conforto, né? Se não posso dizer para grande alegria, porque esse não é um tempo que a gente está tão alegre, mas é um tempo em que a gente se conforta em ver que a igreja tem se feito ou se demonstrado muito mais do que uma instituição fria. Na verdade, nós somos irmãos, nós somos próximos. Eu tenho visto isso acontecer nesse tempo de pandemia. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Talvez o mais comum, o que mais se espalha
e que é tão facilmente percebido, são as mensagens. As mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, pelas mídias, pelos grupos da igreja, mensagens de ânimo, mensagens de consolo, pessoas animando as outras, também pessoas confortando as outras. E essas mensagens têm sido transmitidas. E também, além dessas mensagens já serem muito bom, a gente receber uma mensagem, transmitir uma mensagem, fazer um telefonema, receber um telefonema. Já isso é muito bom nesse tempo, e a igreja tem feito isso. Mas também tem havido, para além disso, expressões práticas de amor e de cuidado. Quando irmãos levam, por exemplo, ajuda, um remédio, um alimento, ou quando algum irmão ajuda o outro a conseguir um meio de continuar se mantendo, uma ajuda por meio, ajudar a acessar os programas sociais, enfim. E eu tenho visto isso acontecer, pessoas trocando, se edificando, se aproximando nesse tempo e assim por diante. E, meus irmãos, igreja, continuem nesse trilho, continuem nessa caminhada da partilha, da aproximação. Não andem sozinhos nesse tempo, compartilhem uns com os outros, abençoem, se deixem abençoar também. Isso é uma grande preciosidade que temos nesse texto aí no finalzinho. Outra é a expressão de amor aos que nos acompanham. A importância do reconhecimento de quem está perto e de quem apoia. E esse perto agora, no tempo de confinamento, ele não é aquele perto fisicamente, mas é aquele perto emocionalmente. É aquele que se aproxima da nossa dor, que ele esteja a 1 metro, que ele esteja a vários quilômetros, como era o caso dos interlocutores de Paulo. É interessante que, naquele tempo, essas informações demoravam muito a chegar, né? Tíquico foi o mensageiro, ele levava essa carta até os irmãos ali daquelas outras igrejas, daquelas outras regiões, vários quilômetros. Então eles tinham que andar, ou a cavalo, ou mesmo a pé, e passavam vários dias até chegar àqueles destinatários. E essa carta, ou essas cartas, animavam o coração daqueles que recebiam e liam. Vejam que Paulo vai dizer, ainda nesse texto, lá no finzinho, vai dizer, leiam essa carta nessa cidade, leiam a carta daquela cidade entre vocês, leiam a carta de vocês lá também na outra cidade, para que essas cartas circulassem, gerando, portanto, edificação. Hoje nós temos a facilidade de que isso aconteça rapidamente, né? Em poucos segundos, a mensagem que você manda já chega à pessoa, fração de segundos. Isso é muito interessante. Essas cartas levavam uma preciosidade. Paulo reconhece os que trabalham com ele, os que convivem com ele. Paulo poderia não mencionar, mas ele faz questão de mencionar. Ele faz questão de colocar para aquelas pessoas que ele as valoriza. Ele poderia terminar a carta nos versos anteriores, com recomendações também muito importantes, mas ele não o faz. Ele, então, lista, ele faz questão de listar nominalmente várias pessoas que são parceiras, que são próximas na obra missionária. E Paulo, com isso, alcança uma das nossas maiores necessidades enquanto ser humano. É a necessidade de significado. Nós temos a necessidade de significar, ao nos olhar, entender que temos algum valor na história de alguém, na história do pai, da mãe, do filho, do amigo. E Paulo, então, alcança com essa expressão, essas expressões, ele alcança esse significado no coração da sua equipe. Ele expressa que cada uma delas é importante para ele
e para o reino de Deus. Isso é muito precioso. Paulo é uma liderança madura, e por ser maduro, ele não tem receio, não tem medo de reconhecer publicamente as virtudes dos que o cercavam. Paulo não teceu elogios a si mesmo, isso é curioso. Paulo não se gaba aqui nesse texto, mas elogia os outros, valoriza os outros. E o que Paulo falou sobre elas? Havia uma equipe de pessoas que conjugava várias características, e Paulo foi descrevendo uma a uma. Paulo chama, por exemplo, de irmãos, Paulo chama de amados, Paulo chama de fiéis, de servos ou ministros, de conservos, que servem conjuntamente. Paulo também os chama de cooperadores, de confortadores, de servos de Cristo, de esforçados, de perseverantes na oração em favor dos outros, de preocupados com os outros. Irmãos, essas são palavras que transmitem não só características, qualidades, mas são palavras também que transmitem afeto e ternura, que soam para quem ouve como uma grande afirmação de amor e carinho mútuos. Quer dizer, aquelas pessoas que ouviram a leitura daquelas cartas, né? Essa é uma delas, elas estavam em ambientes pequenos e alguém lia a carta em voz alta para os outros. E quando as pessoas ouviam essa leitura, como nós lemos há pouco, então essas flechas de elogio, mas não eram elogios pelo elogio, é um elogio que reconhece o amor, reconhece o cuidado, não apenas o cuidado para com Paulo. Paulo vê o cuidado deles para com os outros. Então isso demonstra afeto, isso soa como uma afirmação de amor e de cuidado e de carinho, a afetividade, a proximidade emocional que está aí sendo transmitida de modo muito precioso. Pergunto, esses irmãos não tinham defeitos? Sim. Mas o fato é que suas qualidades foram realçadas, foram mencionadas, foram valorizadas, e não os seus defeitos. E sabe de uma coisa? Quando as qualidades são realçadas e os defeitos são minimizados, não que os defeitos são ignorados, mas eles são minimizados, nós somos estimulados a melhorar. Exatamente. Se você tratar alguém com... Se você for resolver alguma situação com alguém, tratar algo com alguém, e você começar com pontos negativos e começar colocando as coisas, as dificuldades, os problemas, muito provavelmente o coração dessa pessoa se fecha, a porta do diálogo se fecha e você vai conseguir quase nada de resultado com essa pessoa. Agora, experimente começar com o que ela tem de bom, com o que ela tem de positivo. E você vai perceber que isso estimulará a conversa, o diálogo, e é possível que essa pessoa esteja disposta a cooperar e a ajudar. Então, esse é um princípio também. Eu me lembro de várias situações assim que eu fui estimulado positivamente, e eu me lembro de uma professora, quando eu estava aprendendo inglês e estudando ali na universidade, e tinha, sim, algumas lutas, algumas dificuldades para aprender, e uma professora me valorizava a cada acerto meu. Mas sabe como ela? Ela tinha assim um dom, parece que ela pegava o que podia pegar de acerto e ela fazia uma comemoração, soava como se ela estivesse vibrando pelos meus acertos. E para mim, isso foi um grande incentivo que me fez superar várias barreiras no aprendizado de uma segunda língua. Então, eu gostaria de dizer da importância, de como é precioso
avançar, tanto na companhia, quanto no reconhecimento da companhia que está conosco. E depois de preparar, meus irmãos, essa palavra, essa reflexão, eu fiquei meditando sobre ela, como é costume. Depois que preparo, ainda vem muita coisa na minha cabeça, no meu coração, e eu, às vezes, refaço uma parte. E isso que eu vou falar agora foi exatamente depois que eu já tinha concluído tudo que eu falei para vocês. Me veio à mente que o que Paulo fez, o que Paulo praticou nesses últimos versículos da carta aos Colossenses, na verdade é um padrão encontrado no próprio Deus. Isso mesmo. A própria Trindade se revela a nós assim. Deus se revela a nós como um Deus trino. 3 pessoas eternas. E essas 3 pessoas vivem e convivem eternamente numa harmonia, e eles se recobrem em elogios, eles se recobrem em expressões de afirmação e de amor. O Pai fala palavras de amor ao Filho. Este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Este é meu Filho amado, a Ele ouvi. O Filho fala bem do Pai. O Filho também diz, olha, não faço nada se meu Pai não estiver me orientando. Ou seja, eu sou obediente ao Pai. Quando alguém chega para o Senhor Jesus e diz, olha, tu és bom, ele diz, olha, bom há um só que é Deus. Deus é bom, meu Pai é bom. Ele chama o Pai de santo, Pai santo. E ele usa uma expressão de carinho para Deus, que ele diz, na oração do Pai Nosso, ele diz, Abba. Abba é a expressão de uma criança que é totalmente dependente do pai e que nem sabe pronunciar direito o nome do pai. Então é como se fosse paizinho, meu papaizinho querido, é o Abba. Assim é o Pai, Deus Pai para Jesus. Então eles estão sempre fazendo essa remetendo dessa forma, fazendo essa reverência um ao outro. O Filho fala bem do Espírito, né? Do Espírito Santo, diz, olha, vem o Consolador, ele é outro Consolador, mas não é um Consolador diferente, é um Consolador como eu, ele é semelhante a Jesus. E o Espírito Santo em nenhum momento lança os holofotes sobre si mesmo, o Espírito Santo em nenhum momento diz, olha, vocês têm que me adorar, vocês têm que me servir. O Espírito Santo lança todas as luzes para o Filho e para o Pai. Que exemplo! Eles estão convivendo eternamente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se elogiando mutuamente. Então, para fechar essa nossa fala e passarmos para o momento de oração, duas dicas preciosas. Não ande só. Não ande só. Ande acompanhado de pessoas de Deus, que amem a Deus, que tenham um coração aquecido pelo Senhor, com quem você possa compartilhar as suas alegrias, compartilhar os seus momentos de êxito, de júbilo, e também compartilhar as suas tristezas, compartilhar as suas dores, suas angústias. Não ande só. Não ande só, porque o próprio Deus não está só, está acompanhado eternamente. E reconheça os que caminham com você. Expresse o amor, fale da virtude dessas pessoas. Exalte as virtudes e minimize as dificuldades, as críticas. Aprenda a valorizar quem está do seu lado. Amém, meus queridos? Vamos orar? Pedir graça do Senhor sobre esse conteúdo na nossa vida, sobre essa palavra, e vamos orar uns pelos outros. Deus bendito, no precioso nome de Jesus, nós oramos agora. Te agradecemos por esse exemplo da tua palavra, esse exemplo de fé, esse exemplo de comunhão, esse exemplo de amizade, de companheirismo. Ó Deus, nos ajude a andar acompanhados dos nossos irmãos e amigos, a nos doar e a receber a doação, não apenas do que eles têm, mas deles mesmos. E a doar não apenas o que temos, mas a nós mesmos. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos possibilita viver como igreja. Obrigado
pelas manifestações de ajuda, de auxílio que temos presenciado e nos ajuda a intensificar esse amor, esse zelo, esse cuidado. Pai bendito, nos ajuda também a reconhecer quem está conosco, quem anda conosco, quem caminha conosco. Desde familiares, a pessoas, amigas, a cooperadores no ministério. Nos ajuda, ó Deus, de forma madura, a reconhecer as virtudes, a reconhecer, ó Deus, tantos dons e talentos daqueles que nos cercam, o seu caráter. Nos ajuda, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor assim nos tem ensinado. E oramos para que o Senhor nos dê firmeza nesse momento difícil que atravessamos. Oramos, ó Deus, por aqueles que ainda estão se recuperando do vírus. Temos algumas pessoas na nossa igreja que ainda estão se recuperando. Que o Senhor dê plena restauração, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Oramos, ó Deus, agora, assim, de modo especial, pela irmã Fátima, pelo Kleber, pela sua família, a família da irmã Fátima. Ó Deus, que se encontre num momento de saudade, se encontre num momento de dor, de choro, um momento legítimo, ó Deus, de sentir a falta da pessoa amada, que é o irmão Fernando, Pai. Nós queremos, ó Deus, colocar essa família nas tuas mãos, aos teus cuidados. E como diz o Salmo 23, o Senhor traga refrigério à alma dos teus filhos, que o Senhor sopre do seu sopro consolador, do Espírito Consolador. E que haja, ó Deus, no coração dos teus filhos, ali na casa da irmã Fátima, a paz que vem, que excede todo o entendimento, a consolação do Espírito Santo. E ajuda, Deus, todas as demais famílias que assim também se encontram enlutadas, se encontram, ó Deus, lutando contra a saudade, lutando, ó Deus, contra as consequências agora da perda. Pai, mas nós queremos, no meio de tudo isso, te louvar e bendizer o teu nome, porque o irmão Fernando, que conheceu o Senhor, teve a oportunidade de professar Jesus Cristo e de servir ao Senhor conosco ali na igreja. Nós te louvamos por isso, porque nós o conhecemos, porque nós trocamos com ele afetos de ternura e de misericórdia. Nós te louvamos porque nós pudemos abraçá-lo, nós te louvamos porque nós pudemos, juntos, ó Pai, trocar também afetos de ternura e amor. E ele fez parte dessa comunidade de amor por causa do precioso sangue de Cristo. Te louvamos por isso e bendizemos o teu nome, Pai. Porque ele está com o Senhor, servindo, adorando o Senhor na beleza da sua santidade, agora sem mais o véu do pecado. Ele está descansando das suas obras, ó Deus, e das suas dores. Te louvamos, ó Pai, pedimos a tua consolação sobre todos nós e pedimos a tua proteção também. No precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja com cada um. Deus abençoe cada um dos queridos e queridas. Nós estamos na presença do Senhor sempre. E nós pedimos a Deus que continue a nos guardar e nos livrar de todo mal. Deus abençoe você. Não ande só e valorize quem está andando com você. Amém.